Olá, meus amigos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, no nosso Papo do Bem. E hoje nós estamos aqui com meu amigo Gustavo Musa Lemes, que é filho do meu amigo Dorival Lemes. E é um educador físico, como profissional, mas milita na Associação Espírita Allan Kardec e tem um currículo muito bom de trabalho na doutrina. E hoje ele vai falar conosco, um papo assim, certamente muito agradável, de que mudar é preciso. Nós temos que mudar. Eu quero agradecer, viu, Gustavo, a sua presença, o carinho de estar aqui conosco. E a palavra é sua para dar as suas primeiras informações a respeito desse assunto tão importante. Doutor, primeiramente quem agradece sou eu, o convite de estar aqui hoje, mas agradeço sobretudo quando me relembro de um episódio há quase 18 anos, não sei exatamente, quando através do meu pai e na sua presença, as suas palavras foram determinantes para que eu adentrasse ao estudo espírita e ao trabalho no movimento espírita. Eu sou muito grato àquele dia que realmente mudou a minha vida, que é o papo da nossa, que é o tema do nosso papo hoje, que é a mudança, e que veio para mim através de uma conversa que a gente teve. Eu sou eternamente grato àquele momento que você parou o seu dia para me atender. Muito obrigado, viu, doutor? Fico muito feliz. Viu, Gustavo? Eu é que fico feliz, né? Porque o Cristo veio para mudar o mundo. E ele veio para conversar, ele não escreveu nada, e dialogou, conversou com todo mundo, explicou. Esse Cristo que muita gente coloca como religioso, né? Mas eu não vejo o Cristo como um religioso, eu vejo como Cristo detentor de comportamentos que são importantes para todos os segmentos da sociedade. Por exemplo, se você vai falar de economia, o Cristo tem informação para aqueles que trabalham na economia, na administração, na educação. Então, o Cristo é uma referência, a ponto de dizer, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, eu acho que a grande problemática nossa é aquele engessamento, né? Que eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim, não é? Não, não é. Nós precisamos entender que a necessidade de mudança está entre nós desde que a humanidade começou a povoar a Terra. Quando nós buscamos a inspiração e o auxílio dos filósofos gregos, vamos encontrar lá no século VI, ainda antes de Cristo, Heráclito de Éfeso, que já nos dizia que nada é permanente, exceto a mudança, nos dando assim a dimensão de que nós precisamos mudar constantemente. E se nós fizermos uma análise histórica da humanidade, através dos tempos, nós vamos detectar que a humanidade vem mudando. Século a século, o comportamento humano se transforma. E quando nós olhamos para os dias atuais, a gente enxerga de maneira clara a necessidade contínua da mudança, não só na sociedade, mas em nós mesmos, enquanto seres individuais, que estamos aqui para a mudança, pois não faz sentido a encarnação se não houver mudança. Esse é o grande valor de estarmos aqui reencarnados. A grande proposta reencarnatória é a nossa mudança, né? A gente crescer, progredir no intelecto e no comportamento moral, fazendo com que o nosso sentimento fique mais aflorado diante do nosso semelhante, envolvendo com amor, né? Vivendo mais a proposta crística. Que começa em nós mesmos. Quando nós fazemos uma análise do nosso comportamento nos dias atuais, a gente detecta facilmente as nossas necessidades de mudança. E aí eu me recorro mais uma vez a dois filósofos antigos gregos. O primeiro dele, Tales de Mileto, que disse a frase "conhece-te a ti mesmo", que depois foi atribuída a Sócrates, né? Quando foi perguntado ao oráculo de Delfos quem era o mais sábio entre os homens, ele disse que era Sócrates. Sócrates, quando foi consultado a esse respeito, disse: "Só sei que nada sei", demonstrando que ele se conhecia, pois a sua necessidade de mudança, apesar da sua capacidade toda, do seu conhecimento todo, ele ainda dizia: "Só sei que nada sei". Pensamento esse do "conhece-te a ti mesmo", que foi trazido de volta para nós, já no século XIX, através do professor Lyonès, professor Hippolyte, Allan Kardec, quando ele, na questão 919, aborda os espíritos a respeito de qual seria o meio mais prático de nos melhorarmos nesta encarnação e nos livrarmos das tendências do mal. E a resposta remete a Sócrates, quando eles dizem: "Um velho sábio da antiguidade já vou-lo disse,
conhece-te a ti mesmo. Então o caminho da mudança, doutor, começa por aí. Fazemos uma análise da nossa consciência, Santo Agostinho também nos recomendava nesse sentido, diária, uma análise diária, que a gente possa identificar no dia a dia aquilo que nos incomoda, aquilo que nos causa mal, e aí está o nosso ponto a ser mudado. E é difícil ter essa reflexão, não é, Gustavo? Geralmente a pessoa levanta de manhã, vai tomar café, vai para o trabalho, volta, almoça, volta para o trabalho, à noite vê a televisão, às vezes outras atitudes, dorme no outro dia, é tudo igual, né? É difícil a pessoa se dar conta que ela tem que mudar, que aquilo que ela colocou até então, se a gente for analisar, falta muito, né? Falta, doutor, porque os convites do mundo material são muito instigantes a nós. A gente vive num mundo onde os convites são diários e a gente acaba se deixando levar pelas tentações mundanas, o que nos implica um comportamento equivocado. A gente vive entre amigos, a gente vive entre sociedade e muitas vezes ser diferente gera para nós uma rejeição, porque o diferente é visto como alguém que pode ser rejeitado. E esse medo de rejeição faz com que a gente adote um comportamento padrão. E a gente acaba ouvindo as músicas que todo mundo ouve, a gente acaba falando as gírias que todo mundo fala, e assim por diante. Não nos atentando para a necessidade da mudança, que só virá através da reforma íntima, e mais precisamente, ainda mais especificamente, através do trabalho na caridade, pois nada nos modifica mais do que o trabalho na caridade. Gustavo, e o que a doutrina espírita tem feito para a mudança das pessoas? Esse convite racional, que não é de forma proselitista, para que cada um chegue à sua conclusão de que a mudança ela é necessária e ela se faz de fato quando ela parte no nosso senso racional e não do nosso senso emocional. Pois a gente consolida mais as nossas mudanças quando a gente toma consciência da necessidade delas. Às vezes a gente muda por impulso, mas muda só exteriormente, né? A gente não interiorizou essa necessidade de mudança antes. Quando a gente assim faz, e através da doutrina espírita esse convite é diário, para que a gente possa entender as nossas necessidades, a gente passa então a praticar as nossas mudanças dia a dia, com o entendimento de que elas são diárias. E a mudança não precisa ser drástica, não é do dia para a noite. A gente precisa entender que a primeira mudança é o esforço. Quando a gente se esforça pela mudança, a gente já deu o primeiro passo, e Kardec nos dizia isso, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para combater as más tendências. Então esse convite da doutrina espírita, racional, que a gente pode entender que a gente é um ser imperfeito, que está na Terra para mudar, é muito convincente, porque através desse estudo a gente vai entender que a gente não veio aqui para sair daqui perfeito, pois isso seria impossível para esse momento. Mas se é impossível sair daqui perfeito, é possível que saiamos melhores. E essa é a nossa proposta, essa é a proposta da doutrina espírita. Não que saiamos daqui perfeito, mas que saiamos daqui melhor e que a gente possa, dia a dia, promover as mudanças para que a gente chegue a essa melhoria, na hora que chegar a nossa vez de retornar à pátria espiritual. Que bom. Domingo passado eu estava fazendo uma palestra lá na cadeia, no IPA, Instituto Penal Agrícola, e me trouxe assim uma tristeza, a priori, de ver tantos jovens, ali cerca de 500 jovens andando para baixo e para cima, que numa automatização, andando para lá, para cá, quem sabe buscando uma saída dali inconscientemente. E ao mesmo tempo me trouxe muita alegria, porque aí eu fui fazer a palestra e anunciaram lá que era palestra espírita, como sempre fazem, e surgiram lá algumas pessoas. E nós falamos cerca de 1 hora e abrimos ainda para pergunta mais meia hora. Ficamos 1h30 com eles. E no final um rapaz me buscou e disse assim, olha, eu sempre quis conhecer a doutrina espírita, porque um dia eu li um livro, esse livro me chamou a atenção, mas eu nunca tinha frequentado nenhuma casa espírita, nunca frequentei uma palestra, e quando anunciou eu vim aqui, e olha,
vou falar para você. Ele disse assim para mim, olhando nos meus olhos. Essa palestra vai fazer a diferença, porque eu vou sair daqui e vou procurar uma casa espírita. Fiquei tão feliz, né? Porque a gente, quando fala, a proposta é mudar as criaturas, mas não mudar no sentido de chegar, vou mudar, não. É levar a pessoa à consciência de que ela está aqui para mudar, que ela precisa mudar e que hoje, amanhã ou depois não tem outra saída, é a nossa mudança. Então eu entendo que nós que estamos sempre divulgando a doutrina, o Evangelho, a nossa alegria é tocar o coração das pessoas, fazer com que elas mudem. Porque nós já mudamos alguma coisa, logicamente não temos a pretensão de estar aqui assambarcando a perfeição, mesmo porque ela está muito longe. Mas a gente sabe o quanto é importante o Evangelho e a doutrina espírita para levar a pessoa à mudança interior, essa mudança substancial, não é, Gustavo? Eu ouvindo a sua fala, me remeto a um outro pensamento a respeito da mudança, que ela acontece na nossa vida de maneira natural, muitas vezes, por várias circunstâncias. Às vezes a vida nos impõe algumas situações, que aquela situação faz com que a gente mude pela reflexão, às vezes pela dor que ela nos traz, e a gente acaba mudando pela situação. Mas nada é mais poderoso como transformador das nossas vidas do que o Evangelho. Aquele que se propõe a estudar o Evangelho e a praticá-lo, sem dúvida, a mudança é automática, não é uma mudança forçosa que causa nenhum tipo de descontentamento. Pelo contrário, ela nos causa prazer, nos causa alegria, satisfação. A gente se sente feliz e acaba mudando de maneira automática pelo Evangelho, que é o grande instrumento que o Cristo nos deixou para que a gente pudesse conhecer o seu caminho moral, suas leis morais e a partir de então a mudança. Por isso o estudo do Evangelho é fundamental a gente conseguir essa mudança progressiva, lenta, que a gente vai realizando dia a dia. E o Gandhi já falava, em tempos idos, que quando o homem atinge a plenitude do amor, neutraliza ódio de milhões. Isso significa que em todo lugar que nós estivermos, se nós levarmos o magnetismo, a vibração de uma transformação, de um amor que já está começando o seu dealbar no espírito, nós já impregnamos o ambiente com essa energia. E fica tão gostoso, não só para nós, como também para os circunstantes. O que é diferente daquela pessoa endurecida, brava, irada, aquela pessoa que gosta de impactar com as suas atitudes infelizes, né? E então, essa grosseria, essa situação indesejável, constrange e cria um clima muito desagradável onde a pessoa estiver. Então eu entendo, né, Gustavo, que essa mudança ela é muito gostosa, ela faz muito bem para a gente, não é? Ela é gostosa, ela faz bem, e a gente deve começar pelas pequenas coisas. Porque às vezes quando a gente fala do perdão, que é o nosso grande desafio, que é uma mudança muito grande para a gente nesse momento, alcançarmos o perdão pleno, como realmente o Cristo nos pede, né, às vezes está um pouquinho distante da nossa capacidade moral para esse momento. E a gente fica se esforçando para isso, assim deve ser, mas a gente se esquece das pequenas coisas, porque a gente tropeça nas pequenas coisas. Amar ao próximo como a si mesmo é o maior dos mandamentos e a gente se esforça com muita dificuldade para conseguir pequenos avanços. E a gente se esquece do pequenininho, que é o respeito ao próximo. A gente ainda fura fila, a gente ainda para o carro numa vaga que não é destinada a nós, né? A gente ainda dá o jeitinho brasileiro de se dar melhor aqui ou ali, né? Então, nessas pequenas atitudes que a gente comete, a gente deixa de praticar o respeito ao próximo. E quando a gente faz um amontoado de pequenas atitudes transformadoras, a gente automaticamente vai se preparando, vai criando bagagem espiritual e moral para as grandes transformações, por exemplo, o perdão, a caridade desinteressada, né? Então eu sempre digo que a gente precisa se atentar nas pequenas coisas, porque o respeito ao próximo também é amá-lo, sem dúvida que é. Então, insisto, para que a gente tenha atenção nas pequenas coisas, no horário que a gente combina com os amigos,
no lixo destinado ao local certo, na palavra que fere, não só a palavra dita, mas a palavra escrita, hoje em dia também é muito usada, né? Ceder o lugar para alguém quando estivermos em um ônibus, por exemplo, alguém que necessita mais que a gente, e assim por diante. As pequenas atitudes transformadoras nos dão bagagem para as grandes. Que bacana, né? Ver um jovem falando assim, né? Eu já estou macaco velho, né? Já apanhei muito, mudei mais pelo sofrimento do que pela conscientização. Mas a gente vê o quanto é importante a gente estudar e entender que nós não mudamos ninguém, as pessoas se mudam à medida que elas começam a entender, né? Emmanuel tem uma colocação muito interessante que ele fala que a gente só consegue mudar as pessoas educando-as, né? Ensinando-as. E isso é um ato repetitivo, não é do dia para a noite, como o Gustavo mesmo colocou, não é de um momento para outro. Isso a gente precisa estar trabalhando em cima disso. E ele fala que o deserto, por exemplo, a priori a gente pensa, o que vai tirar do deserto? Nada. Ali é só calor e uma terra quente, né? Se é areia, pode ser chamada de terra, né? Mas se a gente trabalhar no deserto, ele com água e alguns apetrechos, ali pode cultivar muitas coisas. A mesma coisa, a gente fala de um pântano que não serve para nada, mas se você drenar, lá no Japão mesmo, eles plantam muito arroz no pântano, drenam e plantam arroz e dá uma produção maravilhosa. E ele coloca que também quando a gente está plantando alguma coisa, a gente tem que tirar as ervas daninhas para deixar que o produto viceje. E assim por diante. O nosso corpo doente, a gente tem que trabalhar a nossa saúde, cuidando daquela doença, para que o nosso corpo volte a ser mobilizado e nos prestar serviços. Nossa roupa, se estiver suja por detritos, vamos para a máquina de lavar para que ela possa ser utilizada novamente. E assim, todo o trabalho é de recuperação, é de corrigir, é de corrigenda. Então, e para isso a gente precisa ter muita paciência e esperança. E é o que Jesus teve conosco até hoje, muita paciência. E continua na esperança de nos transformar. Agora, cabe a nós outros termos essa consciência e fazermos a nossa parte, não é, Gustavo? Com certeza, existe um despertar espiritual para a nossa mudança, contido no livro O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, onde, em um dado momento, Jesus se reúne com Ismael, que então o espírito responsável por ser o guia espiritual do Brasil. Ismael diz a Jesus que as coisas por aqui não andam bem. Isso depois de 1,5 século, mais ou menos, que o Brasil começou a ser colonizado. E aí, resumindo a história, Jesus sugere para Ismael que saia pelas regiões mais abismais da terra, pelas trevas, recolhendo espíritos que faliram nas suas últimas encarnações. Políticos, religiosos, criminosos, assassinos, que estavam nessas regiões abismais, clamando por uma nova oportunidade de encarnar e fazer diferente, e mudar, e se transformar para poder abandonar aquela região de sofrimento e merecer uma região de mais conforto. Então Ismael empunha sua bandeira, escreve nela Deus, Cristo e caridade, e sai pelas regiões abismais, recolhendo espíritos em débito que clamavam por uma oportunidade de reencarnar e fazer diferente. E espíritos então começam a acompanhar Ismael e começam, a partir dali, a encarnar e reencarnar aqui no Brasil sucessivamente em busca das suas transformações morais. Espíritos esses somos nós. Aqui está um desses espíritos que certamente estava numa região abismal até pouco tempo, clamando por uma nova chance. Então que nós possamos, a partir desse entendimento que a doutrina espírita nos dá, em linda psicografia de Chico Xavier, pelo Humberto de Campos, um livro fininho que dá para a gente ler rapidamente, entender que nós estamos aqui porque nós clamamos a oportunidade da mudança. E se nós assim não fizermos, ao desencarnar, retornaremos de onde viemos, por justiça e falta de mérito. Então que nós possamos, de fato, aproveitar esta encarnação, entendendo que nós clamamos por essa oportunidade e o Cristo, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria, nos deu essa oportunidade. E que nós, então, façamos dela motivo de mudança. Não a benefício do próximo, a benefício de nós mesmos. A mudança não é para os outros, é para nós. E assim a gente pode amanhã depois estar numa condição melhor, de mais equilíbrio, buscando
outras encarnações já com menos sofrimento e com menos dores. É bom lembrar que Jesus disse que quem cumpre o seu dever é inútil a Deus. É uma frase meio pesada, né? Porque a gente pensa, meu Deus, mas como? Eu estou cumprindo meu dever, estou sendo inútil? Sim, lógico, inútil a Deus. Estou sendo útil a mim. Eu estou cumprindo o meu dever. E esse meu dever é para eu crescer, para eu progredir, para eu me redimir das mazelas da minha alma e, ao mesmo tempo, adquirir créditos para desfrutar de uma vida melhor no futuro. Então, esse é o meu dever. Agora, quando nós ajudamos os outros a cumprirem os seus deveres, aí nós estamos sendo úteis a Deus. Porque aí nós estamos ajudando os filhos de Deus, que são nossos irmãos, né? Então, eu lembro muito bem que nesse livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aproveitando essa dica, o Ismael disse para Jesus, Senhor, eu estou muito preocupado com os destinos do Brasil, principalmente na área da política. Aí Jesus disse, Ismael, não se esqueça de que eu amo o Brasil e, acima de tudo, estão as mãos misericordiosas de meu Pai. Então, veja, Jesus e Deus estão sempre agindo com justiça, muita justiça, logicamente, porque se não houver justiça, é o primeiro princípio da nossa evolução, mas age com muita misericórdia. Estarmos aqui reencarnados é uma misericórdia de Deus, é uma atitude feliz que a espiritualidade maior nos permitiu voltarmos à Terra pela enésima vez. Eu acho que nós já estamos aqui como seres racionais 6.000 vezes. E essa é 6.001 reencarnação, para a gente buscar essa perfeição que o Gustavo trouxe como tema. Mudar é preciso, nós temos que mudar. Não muda hoje, muda amanhã. E um detalhe, o sofrimento, né, Gustavo? Existe até um aforismo, quem não muda pelo amor, muda pela dor, né? E a dor é reservada aos eleitos do Senhor. Às vezes a gente não quer sofrer, não é? Mas é uma decorrência da nossa imperfeição, da nossa ignorância. Precisa, às vezes, sofrer para mudar. Eu tenho um grande amigo que ele sofreu um acidente de carro e ficou de pendurado 6 meses vamos dizer assim, num dispositivo, por conta das fraturas que teve. Eu fui visitá-lo à época e eu falei da doutrina. E hoje ele é dirigente de uma casa espírita. Que bom, né? Aquela doença o colocou lá, a conversa valeu e hoje ele é dirigente de uma casa espírita e faz um trabalho maravilhoso aqui em Rio Preto. Então eu acho que às vezes a doença que a gente abomina é um toque, né? De acordar, né? Hoje pela manhã eu estava estudando uma frase de Chico Xavier a esse respeito, talvez não me recorde a frase textualmente, mas o sentido da frase que Chico Xavier nos trazia para a reflexão é que as nossas dores são frutos dos nossos pedidos que nós fizemos antes de encarnar, e clamar pelo alívio das nossas dores muitas vezes significaria a ruína do nosso progresso moral, pois as nossas dores, os nossos sofrimentos é que são responsáveis pela cura que a gente necessita. Então a gente precisa muitas vezes desse momento de ficar suspenso, como o senhor disse, seu amigo, no momento da dor, no momento da aflição, pois a doença é a cura. E a gente precisa saber passar pela doença. Nós não estamos aqui dizendo que a gente precisa sofrer, mas que a gente precisa entender o sofrimento e tirar dele proveito, pois a gente sabe que aquilo nos colocará numa situação melhor amanhã ou depois. Então essa compreensão de como passar pelo problema é fundamental, porque a gente às vezes entende que veio quitar débitos do passado, e o Divaldo diz que não gosta de falar quitar débitos do passado, ele diz que a gente não está aqui pagando conta, a gente está aqui reaprendendo, ele fala, né? Que é uma palavra linda, né? Então a gente precisa entender que nem sempre que a gente passa por um sofrimento foi débito quitado. Não é simplesmente passar pelo sofrimento, é a maneira que eu passo pelo sofrimento. Porque se esse sofrimento me torna mais rude, mais agressivo, mais fechado, eu vou precisar passar de novo, porque eu não aprendi a lição. Mas se o sofrimento me torna mais amoroso, mais pacífico e mais resiliente, então é lição aprendida e logo a gente pode se preparar que vem outra. Bom, e para que a gente possa refletir um pouco sobre o assunto, hoje eu chamo de somatização. A doença
hoje psicossomática, ela repercute no físico aquilo que nós temos na alma, na nossa mente. E da mesma forma que existe o inverso, né? A somatopsíquica doença, que é o físico também interferindo na alma. Então, as doenças que nós temos hoje no corpo são fruto da nossa mente ainda doentia. Esse psiquismo ainda negativo, essa revolta, essa mágoa, essa ira, esse medo, que à medida em que a gente vai estudando e vai transformando, a gente vai adquirindo a fé, né? A fé é que transforma, ela que nos motiva, ela que nos impulsiona para frente. E essa fé só se adquire no trabalho, no estudo, principalmente no trabalho do bem. E o Pedro, discípulo de Jesus, disse com muita propriedade: o amor cobre uma multidão de erros. Se nós quisermos nos libertar das mazelas da alma, vamos aprender a amar. Amar de uma forma, vamos dizer assim, holística, não aquele amor egoístico da família, da minha mulher, do meu marido, do meu filho. Não, vamos amar a humanidade, nós somos irmãos em caminhada. Eu quero agradecer você, Gustavo, pela presença carinhosa. Foi muito bom você estar aqui conosco, trazendo essa informação tão clara e de uma vivência pessoal. E finalizar o nosso programa convidando vocês para estarem conosco aqui a semana que vem no nosso novo Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita. Um grande abraço a todos.